Vamos dar uma olhadinha aqui em Chesterton, a respeito do maniqueísmo e como isso é hoje em dia, como pulula isso hoje em dia. E algumas coisas que o platonismo também traz, que é complicado, né, para a vida também. Há uma posição aqui de Chesterton que eu queria trazer aqui. Não sei se vai ficar meio fora de contexto, mas é importante que a gente saiba disso. O livro a biografia de São Tomás, por Chesterton, né? E a página aqui é a página 93, o último, eu vou começar aqui do último parágrafo. Vamos lá. O que é chamado de filosofia maniqueísta? Antes de mais nada, São Tomás de Aquino combateu fortemente essa filosofia maniqueísta, né? Aí ele traz umas considerações aqui que são importantíssimas. Olha só. O que é chamado de filosofia maniqueísta teve muitas formas. Na realidade, esse movimento atacou o que é imortal e imutável, com um curioso tipo de imortal mutabilidade. É como a lenda do mago, que se torna uma cobra ou uma nuvem. E o todo tem aquela nota anônima da irresponsabilidade que pertence marcadamente à metafísica e moral da Ásia, de onde o mistério maniqueísta surgiu. Mas nele está sempre presente, de uma forma ou de outra, a noção de que a natureza é má, ou que o mal está, pelo menos, radicado na natureza. A característica essencial é que o mal tem sua raiz na natureza e que suas verdades estão na natureza. O erro tem tanto o direito de existir quanto a verdade. Isso é filosofia maniqueísta, tá? Como já afirmado, observa que tem muita semelhança com o modernismo. O que é chamado de filosofia maniqueísta teve muitas formas. Na realidade, esse movimento atacou o que é imortal e imutável, com um curioso tipo de imortal mutabilidade. Observe que hoje que o comunismo é assim mesmo. Ela tem uma mutabilidade imortal. Não existe verdade no comunismo. Existe o que é bom para o movimento é a verdade, independentemente de que não seja verdade. Né? Aí, olha só. É como a lenda do mago que se torna uma cobra ou uma nuvem. E o todo tem aquela nota anônima da irresponsabilidade que pertence marcantemente à metafísica e à moral da Ásia, de onde o mistério maniqueísta surgiu. Né? Mas nele está sempre presente, de uma forma ou de outra, a noção de que a natureza é má. Ele está definindo o maniqueísmo, tá? Ele está definindo aqui, ó. Então, no maniqueísmo, ele diz sempre que a natureza é má, ou que o mal está, pelo menos, radicado na natureza. A característica essencial da filosofia maniqueísta é que o mal tem sua raiz na natureza e que suas verdades estão na natureza. O erro tem tanto o direito de existir quanto a verdade. Como já afirmado, essa noção tomou muita força. Às vezes, aí já é a outra parte, ainda definindo o maniqueísmo, a filosofia maniqueísta. Às vezes foi um dualismo, que fazia do mal um parceiro equivalente ao bem, de modo que nenhum deles podia ser considerado um usurpador.
Mais frequentemente, foi uma ideia geral de que os demônios criaram o mundo material. E, se houvesse espíritos bons, eles estariam ocupados apenas com o mundo espiritual. Isso ainda é filosofia maniqueísta. Terceiro, aí vem uma parte que para mim foi uma surpresa. Mais tarde, a coisa tomou a forma do calvinismo, que afirmava que Deus criara realmente o mundo e, no sentido especial, criara o mal tanto quanto o bem. Eu não sabia que o calvinismo trazia isso. Criara uma vontade má, tanto quanto um mundo mau. Nessa visão, se um homem escolhe perder a sua alma em vida, ele não está frustrando a vontade de Deus, mas, ao contrário, realizando-a. Olha só. Nessas duas formas, do gnosticismo anterior e do calvinismo posterior, vemos a variedade superficial e a unidade fundamental do maniqueísmo. Você sabia que Santo Agostinho já foi maniqueu? Só que ele não encontrou a verdade e aí caiu fora. Os antigos maniqueus ensinavam que Satã originou todo o trabalho de criação atribuído comumente a Deus. Os novos calvinistas ensinavam que Deus originou todo o trabalho de perdição das almas comumente atribuído a Satã. Olha só que coisa. Um mirava retrospectivamente para o primeiro dia em que o demônio agiu como um Deus. O outro antecipava o último dia em que um Deus agiria como um demônio. Mas ambos tinham a ideia de que o Criador da Terra era, antes de tudo, o Criador do mal, quer o chamemos de Deus ou de demônio. Como há um bom número de maniqueus entre os modernos, como observaremos a seguir, alguns podem concordar com essa visão. Alguns podem ficar perplexos com ela. Olha só, como há um bom número de maniqueus entre os modernos. Tá? Então, assim, esses conceitos modernistas vêm da filosofia maniqueísta, que foi combatida, que foi praticada, digamos assim. Praticada não, né? Que Santo Agostinho deu uma passada por ela, tentando, né? Santo Agostinho viveu em 300 ou 500, né? Depois de Cristo. Santo Agostinho. Olha só. E essa filosofia maniqueísta tem seus reflexos até hoje. É um negócio muito poderoso, né? Quer dizer, ele sempre se reinventa, né? Vê bem. Como há um bom número de maniqueus entre os modernos, como observaremos a seguir, alguns podem concordar com essa visão. Alguns podem ficar perplexos com ela. Alguns podem ainda se surpreender com a razão de nos opormos a ela. Para entender a controvérsia medieval, uma palavra deve ser dita sobre a doutrina católica, que é tão moderna quanto medieval. Que o versículo "E viu Deus todas as coisas" está em Gênesis, capítulo 1, tá? "E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas." Aí isso joga fora, joga no precipício a filosofia maniqueísta. A questão da criação do mal. O criador do mal e o criador do bem. Né? Contém uma sutileza que o pessimismo popular não consegue acompanhar, ou é muito ligeira para ser notada. Tal sutileza encerra a tese de que não há coisa
não há coisas más, somente maus uso das coisas. Se desejar, não há coisas mais, apenas maus pensamentos, e especialmente más intenções. Somente os calvinistas podem realmente acreditar que o inferno está pavimentado de boas intenções. Estas são as únicas coisas que não podem pavimentar. Mas é possível ter más intenções acerca de coisas boas. E coisas boas, como o mundo e a carne, têm sido distorcidas por uma má intenção chamada demônio. Mas ele não pode tornar as coisas más. Elas permanecem como no primeiro dia da criação. Olha que coisa bonita. O trabalho dos céus foi unicamente material. A criação do mundo material. O trabalho do inferno é inteiramente espiritual. Aí vê. Esse erro tem então muitas formas, mas especialmente, como quase todo erro, tem duas formas. Uma mais feroz, que está fora da igreja e a ataca, e uma mais sutil, que está dentro da igreja e a corrompe. Nunca houve um tempo em que a igreja não tenha sido dividida entre essa invasão e essa traição. Olha a expressão. Nunca, nunca houve um tempo em que a igreja não tenha sido dividida entre invasão e essa traição. Ou seja, a igreja sempre foi atacada, por dentro e por fora. Só que o ataque atual, que é a teologia da libertação, esse é nefasto, é para destruir mesmo. Mas nosso Senhor disse que não vai destruir a igreja dele, nunca, né? Foi assim, por exemplo, na era vitoriana. A competição darwiniana, lá vem Darwin aí na jogada, né? A competição, entre aspas, darwiniana no comércio ou o conflito racial foram em todos os aspectos um ataque ateu tão insolente no século XIX quanto o movimento sem Deus bolchevique Rússia no século XX. Isso tudo é externo, tá? Vangloriar-se da bestial prosperidade, admirar-se com os mais obscuros milionários que amontoam trigo por meio de um truque, falar sobre os não adaptados, em imitação ao pensador científico que lhes daria um fim porque não consegue finalizar sua própria sentença, não adaptados, para quê? Tudo isso é tão simples e abertamente anticristão quanto a missa negra. Ainda assim, católicos débeis e mundanos usaram esse jargão para defender o capitalismo, em sua primeira e muito frágil resistência ao socialismo. Pelo menos assim fizeram até que a grande encíclica do Papa sobre a condição dos operários colocou um término a todo esse contrassenso. O mal está sempre dentro e fora das igrejas, da igreja. Mas, porém, fora de uma forma mais feroz e dentro de uma forma mais branda. Assim foi, novamente, no século XVII, quando havia o calvinismo fora e o jansenismo dentro. E assim foi no século XVIII, quando o perigo exterior óbvio era a revolução dos albigenses, também chamado de
Revolução dos Cátaros, né? Mas o perigo potencial interno era o próprio tradicionalismo dos agostinianos. Olha só. Pois os agostinianos descendiam de Agostinho e Agostinho descendia de Platão, que estava certo, mas não totalmente certo. Platão. É um fato matemático que, se uma linha não está perfeitamente direcionada a um ponto, ela dele se afasta à medida que dele se aproxima. Depois de um período de 1000 anos, o cálculo mal feito do platonismo se aproximara muito do maniqueísmo. Olha para aí. Olha a visão de Chesterton. Aí ele segue, né? Essa parte aqui, ela é bem longa. Não dá para a gente falar isso hoje, tá? Mas a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Eu vou colocar aqui 31 de agosto de 2023. Nossa, Mas, Augusto, essa parte é muito importante. Ela tem muitas informações, tem muitos detalhes. E para a gente fazer essa associação toda, não é fácil, não. Isso é bem complicado, viu? mas você viu como tem relacionamento com mal e sofrimento. Sim, totalmente. Coisa incrível, né? Como Sensacional essas, esse pedaço. como essas doutrinas, né? Essas coisas que atingem a igreja, é sempre tentando atingir a igreja católica. Sempre, tudo, tudo, tudo. E dentro e Né? fora, como você disse. Dentro e fora. Dentro e Dentro fora. e fora. Exatamente. Tá? Então é isso. E outra coisa, a relação de todos os movimentos que estão em busca, né, de atacar a igreja. É muito interessante isso daí. Quando eu comecei a ler essa questão do maniqueísmo, isso aqui é o comunismo que está acontecendo. Isso esse que ele fala aqui, quando ele fala aqui do. A gente teria que esmiuçar cada detalhe, porque, pelo que eu entendi, são vários tentáculos. Entendeu? Se a gente destrinchar cada um deles, nossa senhora, vai ter uma riqueza de informações aí muito grande. É como você diz mesmo, é uma riqueza de informação. Uhum. Esse Chester é um gênio, é uma coisa impressionante. Impressionante. Bom, vamos ver se. Já são 10h10, né? Uhum. Vamos ver se a gente consegue, ao menos, dar uma. Realizar aqui a introdução de Eric Fegel, né? Nós estamos aqui dia 26. A gente não consegue fechar. Não, 24 de agosto de 2021. Rapaz, ainda tem coisa que sobe. Nossa.